Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, porque a Ele pertence todo louvor. Irei fazer uma oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Deus me dará a graça de ler a sua santa palavra no livro palavra que falará conosco, com a nossa alma, e nos dará condições de ir adiante, de ir avante, nesta jornada em que nós caminhamos, em que nós estamos lutando para a salvação da nossa fé. Por favor, irmãos, abram as suas Bíblias no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 12 no livro de Atos dos Apóstolos. Herodes manda matar Tiago e Pedro é livre da prisão. E a morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Era um dia dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nesta mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na larga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: Cinge-te, ata as tuas alpargas. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa, e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram a primeira guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti? Mas ele afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu rei, o seu país, se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e fez uma prática,
E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. Comido de bichos expirou. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Somente até aqui. Amém. Então, irmãos, os caminhos de Deus são caminhos que muitas das vezes nós mesmos não conseguimos compreender. Porque a limitação da nossa mente humana, a nossa condição física, ela é limitada. Por mais que nós queremos, por mais que nós nos esforcemos para compreender todos os segredos e os mistérios das sagradas letras, ainda existem coisas que, por mais que o homem tenha conhecimento, ele jamais conseguirá descobrir aqui na terra, porque as coisas de Deus não foram formadas na mente humana, nem geradas por um pensamento de um homem sábio aqui da terra, mas foram feitas pelo próprio Criador, o Eterno, Criador do céu e da terra, para que nós, irmãos, seguíssemos à risca a sua vontade, o seu querer, e observássemos o caráter de Deus, o desejo de Deus, os propósitos e os desígnios de Deus. E muitas das vezes, para que isso ocorra, precisamos passar por algumas dificuldades para sermos aperfeiçoados pela palavra, aperfeiçoados como ouro, irmãos, como uma pedra preciosa que, ao ser tirada do garimpo, quem é garimpeiro sabe, às vezes pega aquela pedra e ela precisa passar por um trabalho de lapidação para poder chegar às vitrines das grandes lojas e em lugares de destaque. Por isso, irmãos, assim somos nós, como joias, que fomos tirados do lamaçal do pecado. Mas muitas das vezes precisamos passar por processos e por lutas e por provas. E às vezes não conseguimos entender o porquê de todas as coisas. Olhando para esse capítulo 12 de Atos, podemos entender, irmãos, que Pedro era um homem que nunca fez mal a ninguém. Pedro era um homem que sempre procurou andar e estar junto com o Senhor. Teve momentos em que ele fez coisas que talvez não deveria fazer, mas quem é o homem, irmãos, que não erra? Quem somos nós para podermos dizer alguma coisa quando nós também somos cheios de tantas fraquezas e pecados? Porque o homem, ele é homem e sempre será homem, e Deus sempre será Deus. Deus não precisa provar para ninguém que Ele é Deus. Olhando na própria natureza, no próprio mar, no próprio céu, nas estrelas, no sol e na lua, já vemos tudo e já sabemos tudo. Que há um ser superior que criou todas as coisas. Há um Deus eterno que formou toda a natureza. E dentro desse contexto, irmãos, temos fé, temos confiança, porque entregamos a nossa vida, a nossa personalidade. Quando o Senhor disse, dai-me o teu coração, Ele não pediu para nós um pedaço de músculo de dentro do nosso peito, mas Ele pediu para nós toda a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa moral, a nossa vida, a razão do nosso viver. Ele faz parte da nossa vida, Ele faz parte do oxigênio que nós respiramos, Ele faz parte do alimento que nós comemos, Ele faz parte do nosso organismo, do nosso ser material e do ser espiritual, do ser material e do ser divino que Ele fez quando soprou no primeiro homem o espírito da vida. E aqui vemos um homem, irmãos, que por pregar a palavra, irmãos, foi morto à espada. Por falar de Jesus Cristo, já causou ódio às pessoas. Muitos hoje ainda, irmãos, odeiam aqueles que falam de Jesus Cristo e muitas das vezes se envergonham até de falar desse nome. Muitas vezes procuram difamar o Senhor, procuram mudar de assunto quando se fala das coisas de Deus, sendo que as coisas de Deus são as coisas mais belas que existem, sendo que as coisas de Deus é a razão de toda a nossa vida aqui nesta terra. Viver
Aqui, irmão, sem Deus pode até ser fácil, mas o difícil é morrer sem Deus. Mas viver sem Deus não é muito bom, não é nada bom, irmãos. Quando se vive sem Deus, não se sente a natureza, não se sente o amor, não se sente o afeto, o carinho, a misericórdia, não se sente a dor do próximo. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é piedade, o seu poder é inigualável, sua força é singular. Não há nada que possa se igualar à força divina, não há nada que possa parecer mais, aleluia, do que Deus, porque Deus sempre será e sempre é em eterno para sempre. Então ele permitiu que Tiago fosse morto e que Pedro fosse preso. Mas existia alguém que também tinha o mesmo espírito que estava em Pedro. Existia um grupo de pessoas, porque a igreja, irmãos, no contexto que nós vamos falar aqui está dizendo que uma igreja fazia oração por ele a Deus. Mas nós sabemos que não existia nenhum templo de pedra, não existia nenhum lugar assim especificamente chamado de igreja. Eles estavam na casa de uma filha de Deus, de uma serva de Deus, de uma mulher de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Estavam ali na casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Estavam reunidos e oravam. E aqui diz que uma igreja fazia constante oração. Então esta igreja estava na casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos. Não tinham poucos naquela casa. Não era um templo de pedra, mas era uma casa simples e humilde. Mas ali estavam orando a Deus. Não importa onde você esteja, não importa se a sua casa é simples, ou se ela é grande, ou se ela é pequena, ou se ela é uma casa de uma qualidade boa, Deus que te abençoe, Deus que te guarde, ou seja um barraquinho, ou seja uma kitnet, como diz lá no Brasil, ou seja um pequeno quarto, mas ali pode ser a tua igreja, onde você se reúne com o teu Deus. Quando você dobra o teu joelho, o céu se manifesta junto de ti. Saiba que você nunca está sozinho, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse o Senhor Jesus, eu estarei no meio deles. E você pode dizer, mas eu estou só. Não tem 2 nem 3 comigo quando eu dobro o meu joelho. Aí que você se engana. Junto com você está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você não está nunca só. Quando você está com Deus, você está sempre bem acompanhado, bem acompanhada. Então nesse momento, irmãos, em que a igreja orava, o Senhor mandou um anjo, glória ao nome santo do Senhor, para que tirasse Pedro de dentro da prisão. Pedro, sabendo que ia morrer no outro dia, sabendo que a sua vida no outro dia seria ceifada, mas ele ficou em paz, porque ele sabia que se ele morresse por amor de Cristo, por amor da palavra de Deus, por amor do Messias, realmente a sua morte teria um grande valor, porque ele não estava morrendo por uma causa vã, mas estava morrendo por algo de muito valor. Irmão, a tua hora ainda não chegou, o teu dia ainda não chegou, ainda que veio a enfermidade, ainda que você se sentiu de uma forma um pouco, vamos dizer, má. Quem sabe alguém que está ouvindo este vídeo passou por algum processo, mas saiba que Deus ainda quer se usar de ti como se usou de Pedro. Pedro pensou, talvez, ao morrer, então vou dormir. Mas como dormir? Pensando e lembrando que no outro dia vai morrer. Mas quando se tem Deus, não se teme a morte. Quando se tem Deus, não se teme nada, porque sabe que tudo é de Deus, para Deus e de Deus. Quem é de Deus não teme nada, irmão. Então o inimigo pode querer colocar dentro de ti um temor por alguma coisa, ou uma angústia, uma aflição, mas se Deus está com você, você tem que se lembrar que você não está só, e que aquele que está contigo criou o céu e a terra, formou todas as coisas, o universo, e a tua vida não pertence mais a ti mesmo. Não importa que os homens da terra não te
dê credibilidade. Não importa que aqueles que muitas das vezes eram teus amigos, hoje não te dão valor. Importa não é o valor do homem, importa é o que Deus acha de você. O que está dentro de você, o homem não pode ver. Bendito é o nome santo do Senhor, mas Deus vê. Deus não olha o exterior, Deus olha o interior. Não importa o teu passado, aquilo que você cometeu, muitas das vezes sem ter uma noção, às vezes falou alguma coisa. Importa é o que você está fazendo agora, o teu arrependimento, a tua reconciliação, a tua comunhão com Deus, a visitação do Espírito de Deus na tua alma, o perdão de Deus dentro de ti, a força do Espírito de Deus que te impulsiona para que você possa lutar contra o pecado. É isto que Deus vê, é isto que Jesus Cristo quer. Ele não olha o que você tem, mas Ele olha aquilo que está dentro de você. O homem olha aquilo que temos. Quando temos, temos valor. Quando não temos, deixamos de ter valor. Deus não olha aquilo que nós temos, mas Deus olha aquilo que nós somos. Então Pedro não tinha nada, por certo já nem casa para morar, embora ele tinha sua casa, mas ele já vivia, irmãos, praticamente peregrinando, pregando o Evangelho em todos os lugares que o Senhor o enviava, e agora estava morando dentro de um cárcere. Mas não era ali o lugar de Pedro. O Senhor mandou o anjo e ali abriu as portas daquelas cadeias, e uma igreja orava por Pedro. Glória ao nome do Senhor, irmão. Ainda que você pense que está só, alguém em algum lugar ora por ti. Alguém em algum lugar está orando pela tua vida, pela tua causa, pela tua necessidade. Então não desista no meio do caminho. Seja fiel, não pense que você vai morrer agora. Pense na vida. O dia de amanhã a Deus pertence. Procure fazer o que você pode fazer para o bem, e a semente do bem sempre você colherá, porque ela, aleluia, diante de Deus não é esquecida. Os homens podem esquecer daquilo que você fez. Os homens podem apagar do livro das histórias da tua vida, onde eles mesmos com os seus punhos escreveram, mas os livros das crônicas de Deus ninguém pode apagar. Glória ao nome santo do Senhor. O que Deus escreveu, Ele escreveu, e ninguém apaga. Nem o próprio adversário desta obra tem poder de apagar aquilo que Deus escreveu na tua vida. Então levanta a tua cabeça agora, porque o anjo vai te tirar da prisão. O que está preso hoje, amanhã não estará mais. O que está amarrado hoje, amanhã não estará mais. Pode ser até a tua vida material, a tua vida financeira, pode ser o que for, mas principalmente o Senhor te diz, espiritualmente você está livre. Mesmo que alguém te prendesse numa gaiola, você está livre para dar glória a Deus. O teu louvor ninguém consegue trancar, o teu glória ninguém consegue segurar. Ainda que te colocassem dentro de uma caixa de aço, ali você falaria e Deus escutaria o teu clamor. Aleluia. E Pedro então, sabendo disso, dormiu, e ali dentro, com aquelas portas fechadas, o anjo entrou, e quando ele entrou, nem as portas nem nada, bendito seja o nome santo do Senhor, nem os soldados, porque eram 4 quaternos, quer dizer 16 soldados, que estavam em volta daquele cárcere para guardar Pedro. Pedro não era nem criminoso, porque tantos soldados, porque o adversário já sabia que Deus ia intervir e achou que colocando 16 soldados iria resolver alguma coisa. Irmão, não adianta, nenhum exército, aleluia, de tantas e tantas armas poderiam segurar ou podem segurar o poder de Deus para guardar aquele a quem Deus ama. Então você está guardado por Deus, guardada por Deus. Não desista, não desanime, não vá atrás, não volte atrás, vai avante, porque o Senhor te fala, Ele está contigo nesta jornada, Ele está contigo na pregação do Evangelho, porque Ele quer que você anuncie Cristo Jesus, o Nazareno, porque dentro de pouco tempo, não sabemos o quando, Ele voltará para buscar uma igreja não vamos dizer assim, um CNPJ de uma placa de uma igreja, mas Ele virá buscar a igreja que é
dele, a igreja que faz parte do seu corpo, não um membro de uma denominação, mas um membro do corpo de Cristo, que muitas das vezes está isolado, num lugar deserto, distante, e muitas das vezes está no outro lado, que não pode nem se reunir com ninguém, mas faz parte desse corpo, e esta pregação chegará até você, e o Senhor fala para mim e para você: não tema, que o desejo do teu coração em servir a Deus, em ver cumprido a palavra que Deus falou contigo desde a tua mocidade, você glorificará o nome do Senhor. Quando Pedro, irmão, se viu livre, que o anjo desapareceu, ele foi aonde? Ele foi aonde estavam os irmãos reunidos, aonde estava na casa de Maria, glória ao nome santo do Senhor, como diz aqui, estava ali na casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, bateu na porta e logo veio uma criança. Criança quer dizer simplicidade, pureza, aleluia. Para abrir a porta para o Senhor tem que ter simplicidade, tem que ter pureza, tem que ter amor. Aquele que tem ódio, que tem uma amargura, não consegue abrir a porta, porque está travada pelo ódio, pela mágoa. Mas quando se diz: Senhor, eu me arrependo, entra no meu coração, tira esse ódio, essa amargura, esse sentimento de faccioso, maligno, e aparta de mim, porque eu quero fazer a tua vontade na face da terra. Então foi uma criança, irmão, que abriu, que foi à porta, de tão emocionada, quando ouviu a voz de Pedro, ela voltou e falou para aqueles que estavam orando: Pedro está batendo na porta. Muitos nem acreditaram, aleluia, muitos duvidaram. Irmãos, é assim mesmo. Aqueles que não estão na simplicidade, muitas das vezes duvidam da fé. Bendito é o nome do Senhor. A fé é algo, irmão, bendito, muito difícil de se explicar. Uns têm uma forma de pensar, outros têm outra, mas a fé é capaz de fazer, quando cremos no verdadeiro Deus, o impossível, o inimaginável. Ela pode tirar o homem do poço num dia e colocar ele de governador no outro. Então tenha fé que Deus fará um grande milagre nas nossas vidas. Você que está ouvindo esse vídeo, parece que ele está um pouco comprido, mas continue, porque logo já vou terminar essa exortação. Logo ela abriu a porta, estava ali aquela irmandade, aquele povo, aqueles irmãos e irmãs, todos reunidos, todos unidos em oração por aquele homem, se alegraram, aleluia, com muita alegria. Logo, irmãos, aleluia, Herodes, que se achava o grande, o Senhor permitiu que ele fosse fazer uma prática e se achou maior que os outros, e o Senhor fez com que ele morresse. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, o teu inimigo muitas das vezes pensa que vai vencer, mas o Senhor tirará ele do teu caminho, porque chegará o dia em que Cristo virá, mas mesmo antes dele vir, você ainda vai ver muitas coisas que os teus olhos contemplarão. Ainda que você disse: mas eu já estou na velhice, estou cansado. Outro pode dizer: mas eu não tenho mais condições de fazer nada. O Senhor diz para você: eu não escolho os capacitados, mas eu capacito os escolhidos. E se o Senhor te escolheu, Ele vai te capacitar em tudo que for necessário para que você possa cumprir a palavra. Ele capacitou a Pedro. Pedro nem ler não sabia, irmão. Pedro não sabia ler, mas veja com quantos homens, em quantos lugares ele foi. Como um homem que não sabia ler poderia fazer, aleluia, falar com tantas pessoas e Deus fazer converter tantas almas. Mas a sabedoria de Deus, ela supera todas as coisas. Guarda esta palavra. Hoje o Senhor chama todos nós de Pedro. Saia da prisão, seja liberto e o nome de Deus será glorificado na tua vida. Creia, você nasceu para ser livre, você nasceu para vencer, você nasceu, glória ao nome do Senhor, para receber a coroa da vida eterna. Creia em Jesus Cristo, aceite-o como teu Salvador e a vitória também será tua. Para você que ainda não creu, aproveite a oportunidade agora, entre no teu quarto, dobre o teu joelho e fale com Deus, e Ele mostrará para ti aquilo que você deve fazer. E para você que já creu e que já obedeceu
estabeleceu, cumpra a tua missão. Não seja covarde, nem tenha medo, mas faça tudo aquilo que o teu coração mandar, porque o Senhor será contigo. Não pense em placas denominacionais, porque o sistema já está corrompido. Hoje o Senhor está falando contigo, aleluia. Te liberte de todo o sistema humano e te ligue na palavra que fala do amor, da misericórdia e da piedade, e assim você herdará a coroa da vida eterna. Esta é a palavra, honra e glória seja dada ao Deus eterno, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.